245. Um ouro post-apocalíptico capítulo 260. Escapando da jaula. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Xiangjiang, a península. No elegante salão nobre, um jovem estava sentado num canto com uma moça estrangeira. Eles apreciavam a graciosidade do som enquanto aproveitavam tranquilamente a tarde. Os músicos tocaram uma música clássica melodiosa, porém lenta. O garçom, em uniforme britânico, caminhou cortesmente ao lado dos dois e colocou a bandeja de prata de 3 andares repleta de sobremesas na mesa, servindo-lhes chá preto. Para ser sincero, a sobremesa britânica não estava muito saborosa. O sabor da bola de chocolate e do creme de confeiteiro não diferia muito dos vendidos na padaria. A única coisa única no chá da tarde é que era a atmosfera requintada e a rica história. O hotel começou a ser construído em 1922, foi concluído em 1926 e inaugurado em 1928. É um dos hotéis mais renomados e luxuosos de Xiangjiang e do mundo. Claro, Jiang Shen não conseguia sentir o gosto da atmosfera e da história. A única razão pela qual ele estava ali era por curiosidade. A Esa também não se interessava por essas coisas, pois estava intrigada com o pudim maço em seu prato. Seus cabelos castanhos levemente cacheados repousavam suavemente sobre seu ombro direito. Sua boca fofa e pele macia desabrochavam em uma bela imagem sob o sol suave. Jiang Shen podia sentir claramente que muitos homens o olhavam com inveja. Mas não se importou nem um pouco, apenas olhou preguiçosamente para a rua pela janela, enquanto apreciava os raios tranquilos e quentes. Quanto ao motivo de ele aparecer a 800 quilômetros de distância, tudo começou há 2 dias. Jiang Shen, que eliminou uma força inteira do CIB e se envolveu em um pequeno conflito com o Departamento do Estado-Maior, não retornou ao Shen. Em vez disso, dirigiu até Fujian. No carro, Jiang Shen contou a Xia Xiu sobre o incidente do início ao fim, incluindo o encontro com Wang Lingyuan naquela noite e os detalhes do acordo com a Zhongxin e Teixe. De manhã, ele ligou para os pais e disse que precisava retornar à cidade de Wangai por causa de uma emergência comercial temporária e que não se preocupassem antes de desligar o telefone. Com a conexão de Robert e a ajuda do Sr. Shen, Jiang Shen embarcou em um cruzeiro de luxo como turista entre Xiangjiang e a Ilha Grete antes de partir para Xiangjiang. Xia Xiu ficou na Ilha Grete por um dia antes de embarcar em um voo de lá para a cidade de Wangai. Quando ela entrou no avião, o Departamento do Estado-Maior naturalmente contatou Xia Xiu perguntando sobre a localização atual de Jiang Shen. Como parte do plano de Jiang Shen, Xia Xiu transferiu a mensagem via USB com o sistema de drone inteligente 1.0, repetindo as palavras originais de Jiang Shen. As palavras de Jiang Shen eram contidas, mas se fossem expressas em tom monótono, certamente soariam ásperas. Estou extremamente descontente com o que aconteceu em Usheng. Não sou seu subordinado, cumpri minha obrigação pagando meus impostos e, mesmo que eu tivesse cumprido meu dever, você me pediu para pensar no panorama geral. Isso é engraçado, então eu fui embora. Mesmo que eu tenha saído, isso não significa que abandonei o mercado One, e não significa que minha equipe no exterior tenha abandonado o mercado One. Exceto que, devido à deterioração do ambiente de investimentos, somos forçados a reavaliar o foco dos nossos negócios. A Future Technology se tornará uma subsidiária e será controlada pela recém-formada Future International. É claro que, em relação ao acordo sobre o sistema de drones inteligentes 1.0, nosso partido já concluiu seu desenvolvimento. Espero sinceramente que seu partido possa honrar o acordo e fornecer uma política vantajosa para a Future Technology. Sim, a Future Technology tem quase 300 milhões de usuários nacionais. Mas não se esqueça, também temos mais de 400 milhões de usuários internacionais, além de 1 bilhão no mercado subdesenvolvido. Não temos apenas uma escolha. O general Liu ficou em silêncio por um longo tempo quando ouviu a resposta de Jiang Shen. Ele não disse nada do outro lado da linha e apenas enviou pessoas para proteger Xia Xiu antes de relatar a resposta de Jiang Shen ao topo. Quanto à forma de tratar a Future Technology, o topo discutiu e ponderou os prós e os contras antes de tomar a decisão de manter relações amigáveis e cancelar a restrição de Jiang Shen de deixar o país. Embora ele já tivesse saído da fronteira.
Uma equipe técnica capaz de produzir tecnologia militar significava que ela de fato possuía o valor necessário para estabelecer um relacionamento amigável. Jiang Shen, de fato, não desenvolveu o software durante esse período e, considerando o tempo que levaria para concluir o desenvolvimento, o desenvolvedor real não era Jiang Shen. A estipulação de que Jiang Shen seria o desenvolvedor era de fato falsa. Dessa perspectiva, não fazia sentido eles controlarem Jiang Shen. Houve outra história que aconteceu como resultado disso. Como perpetradora que forçou o afastamento da Future Technology, a família Wang foi duramente criticada por seus opositores políticos. A formação da Future International significou que a separação dos mercados doméstico e internacional levaria o governo local da cidade de Wangai a doar 500 milhões em impostos estrangeiros. Enquanto outras forças estavam ansiosas para dar uma mordida na carne suculenta, a família Wang foi a primeira a agir. Por isso, eles foram rigorosamente examinados pela autoridade central. Claro, tudo isso foi fruto de fatos. Desde que Jiang Shen foi embora, pelo menos ele não voltará por um tempo. Ponto. O empresário de Xiangjiang que o recebeu a bordo era alguém que ele já conhecia. Quando Jiang Shen conspirou com Robert para vender ouro, foi ele quem transportou o ouro para águas internacionais antes que o navio de Robert o levasse para a África do Sul. Ao ver Jiang Shen, ele organizou tudo meticulosamente para ele. Não só enviou pessoas para buscá-lo no porto, como também reservou um quarto no famoso Península. Diante do gesto amigável, Jiang Shen aceitou de bom grado e se hospedou na luxuosa suíte com vista para o mar no último andar, junto com a Esa. Mais precisamente, era considerado contrabando. Mas quando Jiang Shen desembarcou do cruzeiro, Robert preparou os documentos necessários para que ele pudesse fazer o check-in. Quanto a Esa, como possuía um green card, ela pôde permanecer em Xinjiang por um curto período sem documentos. O programa foi transferido, o Departamento do Estado-Maior-Geral não o incomodava mais, e o CIB também tinha outros problemas para lidar. Agora que Jiang Shen estava sozinho, ele estava livre. Falando nisso, por que você me beijou de repente? Ele perguntou despreocupadamente enquanto saboreava o chá. A Esa abaixou a cabeça ao ouvir a pergunta de Jiang Shen e parou de mexer no pudim em sua mão. Então, sussurrou, bastante envergonhada. Por quê? Eu quero compartilhar com ela, e não esconder isso dela. Quando Jiang Shen ouviu as palavras ingênuas, ele realmente quis zombar. Se for o Xiaxiu, ela definitivamente não suporta a existência de outra mulher, mas isso não saiu de sua boca no final. Ela era muito gananciosa, mesmo que a Esa não ficasse com ciúmes. A Esa pareceu ter percebido os pensamentos de Jiang Shen e apenas sorriu. Observado pelas gentis pupilas azuis, nenhuma palavra saiu de Jiang Shen. Ela gentilmente colocou o garfo prateado em sua mão e disse: se ela realmente te deixou por isso, significa que ela só sente afeição por você, e não amor. Se ela realmente te amasse, jamais te abandonaria por isso. Pelo menos, ela tentará lutar para que você volte. Lutar por mim? Não é algo que o sensível Xiaxiu faria. Ah, parece complicado agora. Jiang Shen suspirou enquanto coçava a nuca. Tanto faz, apenas siga o fluxo. Já era janeiro. O abastecimento de alimentos para o deserto precisava ser resolvido. Portanto, o próximo passo era cuidar das Ilhas Panu. Um ouro post-apocalíptico capítulo 261, a interferência de um canal desconhecido após o chá da tarde. Jiang Shen levou a Esa renomada Disneylândia em Xinjiang. Embora sua infância não tivesse tido Mickey Mouse e o Pato Donald, isso não a impediu de se emocionar com a atmosfera alegre. A boca esculpida em forma de lua crescente estava cheia de alegria e felicidade. Ela não teve uma infância agitada. No momento em que nasceu, seu país estava em meio à agitação. Pela alegria estampada em seu rosto, Jiang Shen sentiu como se seu cansaço tivesse sido curado. Embora o sorriso amoroso também fosse lindo, Jiang Shen esperava que ela pudesse sorrir mais para si mesma. Era por isso que, sempre que tinha oportunidade, ele a levava para todos os lugares. Para compensá-la. Tirando fotos, andando de bicicleta. Às 8 da noite, os dois estavam em frente ao castelo da Bela adormecida, de mãos dadas, apreciando os fogos de artifício coloridos que floresciam no céu. A luz refletida em seu rosto feliz era tão encantadora. Jiang Shen estava imerso na cena.
A felicidade gradualmente se transformou em timidez sob seu olhar direto. Ela beijou gentilmente os lábios dele. Fogos de artifício iluminaram o céu e se espalharam. Lábios separados. Aiesa abaixou levemente a cabeça. Seu rosto apenas exibia uma vibração atraente. Obrigado. Os lábios murmuravam uma tímida gratidão. Jiang Shen não disse nada, mas conseguia sentir claramente o motivo pelo qual Jiang Shen havia escolhido vir para cá. Era principalmente por ela. Ele não respondeu, apenas sorriu. Depois, acariciou os cabelos macios dela. Você se sente feliz? Com uma mão gentilmente sobre a de Jiang Shen, Aiesa fechou os olhos e disse suavemente. Ponto. Já eram 9 horas quando saíram da Disneylândia, mas não retornaram imediatamente ao hotel. Em vez disso, foram para a Praça Tagu. Após o último encontro em verde, Aiesa ficou fascinada por todos os tipos de roupas. Em pouco tempo, os dois não poderiam mais retornar à cidade de Wangai, então as roupas da mansão teriam que ficar lá. Assim, somente quando eles carregaram um punhado de malas de volta para a península é que o itinerário do dia finalmente terminou. Jiang Shen trancou a porta atrás de si. Justo quando ele estava com o sorriso de lobo mau no rosto e esperando a ovelhinha trocar de roupa, a campainha tocou. Para a surpresa de Jiang Shen, ele se perguntou quem estaria visitando tão tarde. Embora estivesse decepcionado, Jiang Shen ainda arrumou suas roupas amassadas e observou Aiesa entrar no quarto antes de abrir a porta. Um rosto heróico, mas bonito, apareceu na frente de Jiang Shen. Olá, bonitão. Natasa, com uma das mãos na porta, olhou para Jiang Shen com um meio sorriso. Jiang Shen soltou um suspiro enquanto planejava fechar a porta. As sobrancelhas de Natasa se ergueram quando ela deu um passo para dentro, arrastou Jiang Shen pelo colarinho e o pressionou contra a parede. O que você está planejando fazer? Jiang Shen deu de ombros enquanto olhava para o braço dela. Se bem me lembro, quando estávamos em verde, você testou minha habilidade antes. A expressão de Natasa congelou por um momento enquanto ela se recompunha, lembrando-se de que não era páreo para ele. O homem de aparência inofensiva tinha uma força inacreditável, um movimento e ela estaria no chão. Mas mesmo assim, ela não deu sinais de que iria recuar. Ela se aproximou provocativamente do ouvido de Jiang Shen enquanto soprava sedutoramente em seu ouvido. O Sr. Jiang esqueceu o que você fez comigo naquele dia no quarto escuro. Eu só injetei algo em você. Jiang Shen deu de ombros, mas sua expressão parecia estranha. Falando nisso, você parecia se opor à ideia de dormir comigo naquele dia. Isso foi antes. Você não tem nenhum pensamento malicioso sobre mim? Natasa disse sedutoramente. Seus seios 36 haviam atraído a atenção de Jiang Shen. Mas assim que ela terminou, um objeto frio e sólido foi pressionado contra a parte de trás de sua cabeça. Ela não sabia quando Aiesa apareceu atrás dela. A expressão particularmente fria tinha uma vibração de matar. O sorriso brincalhão congelou em seu rosto. O canto dos lábios de Natasa se contraiu quando ela soltou a gola de Jiang Shen e levantou ambas as mãos para se render. Sua belezinha continua sem graça, zombou Natasa, mantendo a posição com as mãos erguidas. Você poderia fazer com que ela baixasse a arma. Aiesa olhou para Jiang Shen. Depois de ver Jiang Shen acenar, ela obedientemente guardou a arma, mas o olhar cauteloso em seu rosto não desapareceu. Tenho outras intenções ao encontrá-la. Natasa fez uma cara séria. É claro que eu não imaginaria que você estaria aqui para ficar comigo. Jiang Shen não levou a sério a expressão severa dela, mas disse com indiferença. Já que você deixou-a, por que não vem para a Rússia? Sobre isso, acredito que já discutimos. Como se Natasa tivesse adivinhado o que ele diria, ela não ficou surpresa e apenas soltou um suspiro. Embora eu já esperasse por isso, parece que voltarei de mãos vazias. Isso mesmo. Jiang Shen assentiu. Ok, pensei que uma viagem pessoal já te tocaria o suficiente. Natasa deu de ombros enquanto caminhava até a porta. Se um dia você mudar de ideia, as portas da Rússia estarão sempre abertas para você. Muito obrigada. Jiang Shen mandou Natasa sair. Depois de fechar a porta, vendo que Aiesa estava olhando para ele, Jiang Shen esfregou o cabelo sorrindo. O que você está pensando? Aiesa desviou o olhar timidamente enquanto murmurava. Nós vamos continuar? Quando ela terminou de dizer isso, seu rosto ficou vermelho.
Embora tenham sido interrompidos, ao ver o olhar tímido de Aesa, Jiang Shen sentiu sua sede retornar. Claro. Ele falou suavemente em seu ouvido: você quer tomar banho primeiro ou eu devo ir? Eu vou. Então, com o rosto corado, Aesa correu para o banheiro. Não demorou muito para que o vidro ficasse embaçado e a água começasse a pingar. Sentado no sofá da sala de estar enquanto esperava a beldade aparecer, Jiang Shen começou a tocar sua empresa pública. Devido ao tédio, Jiang Shen de repente se lembrou da habilidade de sangue frio de Aesa. Usá-la por um longo período de tempo poderia levá-la a entrar em coma, o que é uma consequência séria. Quando ele obteve sua habilidade de fúria pela primeira vez, ele só podia usar remédios para controlar a ativação e a desativação. Com a ajuda de remédios, ele poderia estar em uma situação desconfortável, onde conseguia ativar, mas não conseguia desativar a habilidade. Embora Lin Lin certamente já tivesse adormecido, Jiang Shen não se sentiu culpado por acordá-la. De fato, Lin Lin com olhos sonolentos apareceu do outro lado da tela. Pervertido, por que você não está dormindo tão tarde? Para que você precisa de mim? Tenho algo para te perguntar. Jiang Shen explicou a situação de Aesa para Lin Lin. Remédio para código genético oculto. Embora a habilidade de sangue frio seja incomum, provavelmente poderia ser comprada na sexta rua. Certo, vou contar para Sun Jiao. Só isso? Lin Lin bocejou. Durma cedo. Vendo Lin Lin sonolenta de pijama, Jiang Shen não pôde deixar de sorrir. Eu já dormi. Mas então, a tela congelou de repente. Gradualmente, o meio da tela ficou branco. Jiang Shen ficou confuso. Ele pensou que o empresa pública ou chip estava com defeito, então ele bateu no empresa pública. Nenhuma reação. Quando Jiang Shen estava prestes a reiniciar o empresa pública, a tela de repente ficou preta. Imediatamente, no meio da tela escura, uma palavra apareceu abruptamente. Menor olá. O que apareceu depois foi uma pessoa com apenas um contorno visível. Ele tinha um sorriso vazio e acenava para ele ritmicamente. Um ouro post-apocalíptico capítulo 262, um retorno temporário na manhã seguinte, enquanto estava deitado na cama, Jiang Shen abraçou Aesa, que parecia uma gata, encolhida na sua frente e ligou a TV. Recentemente, a autoridade desvendou um caso grave de espionagem estrangeira. 2 suspeitos foram mortos a tiros durante a fase de prisão, após revidarem. Com base nas evidências coletadas no local, a investigação prendeu 11 suspeitos, incluindo 7 pesquisadores da Zhongxin e 4 funcionários do governo. Eles responderão por espionagem, traição e 7 outras acusações. Com base em informações confiáveis, o CIB pode ter se envolvido nesta missão. O suspeito Zhang está atualmente escondido no consulado da UA na cidade de Wangai e se recusa a aceitar o julgamento por lei. Neste momento, a equipe de investigação enviou uma solicitação à embaixada da UA, esperando que o consulado da UA na cidade de Wangai possa auxiliar na investigação. Quanto aos detalhes do andamento do evento, repassaremos ao nosso repórter na cidade de Wangai. Maior, suspeito Zhang? É Zhang Douji. Jiang Shen bocejou enquanto desligava a TV desinteressadamente. Ele deixará o problema para os profissionais resolverem. Para o CIB e o Departamento de Estado-Maior, definitivamente não era o fim. Mas, para ele, pode virar a página. Mesmo que tudo tenha começado por causa dele. Dager é bom. Zhang Douji não deveria ter deixado nada para trás, mas Dager ainda encontrou evidências. Depois de colocar o controle remoto no criado mudo, Jiang Shen tocou o nariz de Aesa enquanto se perdia em pensamentos profundos. 3 equipes e um atirador. Todas as evidências foram levadas por ele para o Apocalipse. Neste caso, o Departamento do Estado-Maior não deveria ter nenhuma razão ou evidência para determinar que o CIB planejou esta missão. 2 agentes foram baleados. Ocorreu uma batalha em algum lugar que ele não sabia. Seja como for, não há diferença na conclusão. Jiang Shen balançou a cabeça e decidiu não se preocupar mais com isso. Comparado a essas coisas, o que manteve acordado à noite foi o vídeo que ele viu em sua empresa pública ontem. Após reiniciá-lo, a empresa pública voltou ao normal. Se não fosse pelo fato de que todas as comunicações seriam gravadas automaticamente na memória, Jiang Shen teria pensado que era uma ilusão. Olá? Estava me dizendo olá?
Jiang Shen ponderou por um momento enquanto coçava o queixo, mas ainda não chegou a nenhuma conclusão. Tanto faz, vou voltar ao Apocalipse e entregar o vídeo para Lin Lin. Ele murmurou para si mesmo enquanto o deixava de lado por enquanto. Depois de acordar, Jiang Shen ligou para a recepção. Pouco tempo depois, o garçom empurrou um carrinho cheio de café da manhã até a porta. Depois de pagar mais a gorjeta, Jiang Shen colocou a bandeja com um sanduíche e um café mocha no balcão. Ao ver a Yes encolhida com as mãos na frente do peito, ele não pôde deixar de sorrir enquanto se inclinava para beijar sua testa macia. Como se ela tivesse sentido calor, seus cílios tremeram e um sorriso subconsciente surgiu em seu rosto. Ela parecia estar tendo um sonho doce. Como dormiram até muito tarde na noite passada, ele não queria perturbar o sono tranquilo dela. Então, Jiang Shen deixou um recado no criado mudo que só os dois entenderiam antes de começar a viagem. Ponto. Quando ele abriu os olhos, ele estava no Apocalipse. Ele não ficou muito tempo no quarto e foi direto para a academia no terceiro andar. Depois de abrir a porta silenciosamente, Sun Jiao sentiu o som atrás de si e se virou imediatamente. Ao ver que era Jiang Shen, a surpresa se espalhou rapidamente por seu rosto. Você voltou? Guardando a pistola, Sun Jiao caminhou até ele. Você poderia reagir mais devagar e me deixar te dar uma surpresa? Jiang Shen tirou a mão da cintura dela enquanto dizia, impotente. Então por que você não tenta de novo? Vou fingir que não te vi. Suas belas pupilas estavam cheias de travessura. Vou passar. Tenho coisas importantes para resolver desta vez. Vendo que Jiang Shen tinha tarefas importantes, Sun Jiao afastou sua expressão travessa e esperou que Jiang Shen explicasse. Como está a produção do esqueleto cinético? 2 meses atrás, Jiang Shen deu a Jiang Lin a meta de produção de completar 50 esqueletos cinéticos por mês. Ele estava se perguntando qual era o progresso disso. Superamos a meta. Sun Jiao tinha um sorriso orgulhoso no rosto. Temos 110 esqueletos cinéticos no arsenal. Com base em sua ordem, ainda não equipamos as forças. 110 conjuntos. Jiang Shen olhou chocado para Sun Jiao. Ao ver Jiang Shen chocado, Sun Jiao sorriu e começou a explicar. Vocês se esqueceram de que a sexta rua agora é nosso território. Com base na recomendação do seu general interino, Shunan, após considerar a opinião de Jiang Lin, parte da nossa necessidade de peças foi terceirizada para a sexta rua. Nós estabelecemos os padrões, e eles são responsáveis pela produção e aprimoramento das peças. Nesse caso, não só conseguimos reduzir o custo de produção, como também aumentamos a velocidade de produção. Atualmente, a base de Fishbone pode produzir até 80 conjuntos de esqueletos cinéticos por mês, o que dobrou nossa produção anterior. Ótimo! Jiang Shen ficou em êxtase ao abraçar Sun Jiao e lhe dar um beijo apaixonado. Não. Embora sua boca dissesse não, seu corpo era honesto. Depois de escapar do braço de Jiang Shen, Sun Jiao revirou os olhos para ele, arrumou seu cabelo levemente bagunçado e voltou à sua seriedade anterior. Percebendo o momento inapropriado de sua ação, Jiang Shen tossiu e voltou ao normal. Reserve 100 esqueletos cinéticos, tenho outros usos. O restante será priorizado para a força estacionada na rodovia Zufeng. Tenho a sensação de que este não é o fim dos humanos mutantes. Sun Jiao também pareceu preocupado enquanto dizia cautelosamente. Eu tenho a mesma opinião. Os humanos mutantes não reagiram, o que é anormal. Quando março chegar, sua vantagem de resistência ao frio não existirá mais. Além disso, a Igreja do Crepúsculo não tem motivos para desistir do menor projeto Jardim do Éden. E Sun Xiaorou ainda está em nossas mãos. Quando Sun Jiao mencionou sua irmã, ela pareceu ter desanimado um pouco. O humor deprimido de Sun Jiao fez Jiang Shen sentir uma forte sensação de culpa. Não, você não precisa se desculpar, você não cometeu nenhum erro. Ou melhor, o fato de você poder perdoá-la por ser uma assassina já é uma forma de retribuição. Depois de beijar os lábios de Jiang Shen, Sun Jiao disse severamente enquanto o encarava. Essa é a lógica do Apocalipse. Quando Jiang Shen cometeu a ação enquanto estava furioso, ele não conseguiu se perdoar. Já que Sun Xiaorou era sua cunhada. Ele não sabia se o Apocalipse tinha esse tipo de conceito ético ou não. Eu destruirei o crepúsculo para você, prometeu Jiang Shen. Obrigada. Sun Jiao sorriu sinceramente.
Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 263 Não proliferação nuclear da Sixth State. Nos últimos meses, o desenvolvimento do Apocalipse foi estável e consistente. As ruas da Sexta Rua não apresentavam mais sinais da guerra civil. O nível de radiação no círculo interno também voltou ao normal. Para evitar que eventos semelhantes ocorressem, Shuna ordenou que os soldados da Sexta Rua confiscassem todas as armas nucleares táticas da região. A maioria das armas nucleares táticas foi extraída das ruínas. Mesmo com a posse de tecnologia avançada, em um campo de batalha em constante mudança, a tecnologia, normalmente ininterrupta, pode não ser totalmente confiável. Embora a Organização da Aliança Mundial tenha reciclado alguns desses produtos perigosos, muitas armas nucleares ainda estavam dispersas nas mãos de sobreviventes comuns. Após a dissolução da Organização da Aliança Mundial, esse plano de reciclagem foi completamente encerrado. As armas nucleares disfuncionais precisaram apenas de algumas pequenas modificações para remover o material nuclear antes que ele pudesse ser transformado em uma bomba nuclear simples. Mesmo nas ruínas da civilização causadas pelas armas nucleares, as armas nucleares continuam sendo um método eficaz de matar. Nem é preciso dizer que Shunan tem seus próprios métodos na política. Após a promulgação da Lei de Não Proliferação Nuclear, a força policial com detector realizou uma busca minuciosa em toda a Rua 6. Levou apenas 3 dias para confiscar todas as armas nucleares táticas. Para aqueles que entregaram as armas, o governo militar da Sixth State os compensou com um preço equivalente ao valor de mercado. Aqueles que se rebelaram contra a lei foram deportados permanentemente. Não que não houvesse resistência, mas como apenas alguns possuíam armas nucleares, o governo militar que estabilizou a situação demonstrou uma forte atitude desde o início para manter o regime repressivo. As vozes que resistiram não conseguiram se manifestar em nada significativo antes de desaparecerem. Na opção de morrer junto ou fazer um acordo, quase ninguém escolheu a primeira opção. Por outro lado, sob as ordens de Jiang Shen, a base Fishbone formou um departamento aeroespacial, com Jiang Lin encarregado do desenvolvimento e aprimoramento da tecnologia espacial. Esse gesto cumpriu a promessa que Jiang Shen fez a Jiang Lin de investir em seu sonho espacial. É claro que um sonho deve levar em conta a realidade. Por enquanto, a principal tarefa do departamento aeroespacial não era projetar o motor que ninguém sabia quando seria concluído, mas sim um míssil capaz de equipar material nuclear como dissuasão ao canhão eletromagnético de Liuding. Segundo Sun Jiao, a base Fishbone instalou 5 lançadores de mísseis em Qingpu e também implantou 5 mísseis balísticos W1 com material nuclear. O material nuclear foi confiscado e Jiang Lin concluiu o projeto do míssil balístico W1. As peças de energia do míssil usavam o propulsor de pequenos foguetes civis, enquanto a superfície do míssil era coberta com uma pintura anti-laser. De uma perspectiva técnica, comparado ao míssil Disaster 32, que representava o auge da tecnologia da indústria militar pré-guerra, o W1 projetado e fabricado pela base Fishbone tinha uma discrepância bastante significativa não apenas em anti-interceptação e precisão, mas era o suficiente para deter a cidade de Liuding. Após ouvir o relato de Sun Jiao, Jiang Shen foi ao centro comunitário da base e encontrou Wang Qin. Ele retirou 100 conjuntos de esqueletos cinéticos e 400 cartuchos de rifles ceifadores com balas 7,62, além de centenas de granadas com sensor de calor. Ele levou tudo para o depósito atrás do jardim da mansão. Essas armas de fogo serão transportadas de volta ao mundo moderno, onde serão usadas em um futuro próximo. Além dessas armas de fogo, Jiang Shen também atribuiu a Wang Qin a tarefa de fazer um pedido à fábrica militar Sixth State para fabricar 20 RPGs antitanque, bem como mais 500 granadas com sensor de calor. Com esses suprimentos militares, ele era um arsenal móvel. Depois de combinar isso com a base mercenária de 100 pessoas no Níger, sem exagero, Jiang Shen foi capaz de iniciar uma guerra moderna em pequena escala. Após a conclusão dos preparativos para a guerra, Jiang Shen foi ao laboratório de Lin Lin. Ele tinha muitas perguntas sobre o vídeo estranho. O pervertido voltou. A porta se abriu e Lin Lin simplesmente falou por hábito. Cabelos prateados, pupilas vermelhas e pretas, e o estranho senso de moda da camisa branca com o jaleco branco. O rosto adorável sempre era arruinado pelos comentários descontrolados. Acostumada com a boca suja dela,
Jiang Shen ignorou seu cumprimento enquanto colocava o pudim de manga na mesa. Ao ver seu pudim favorito, Lin Lin inconscientemente começou a sorver sua saliva enquanto seus olhos brilhavam de excitação. Jiang Shen não pôde deixar de sorrir para Lin Lin, que ficou facilmente satisfeita com alguns pudins. Coma depois, tenho uma coisa para te perguntar. Depois de esfregar a caixa de pudim no peito, ela limpou a baba da boca e, relutantemente, colocou o pudim de lado. Diga o que pensa. Quando conversamos por vídeo ontem, você viu algo estranho? Algo estranho? Lin Lin inclinou a cabeça enquanto olhava para Jiang Shen, confusa. Lembro que você desligou no meio do caminho, então eu fui dormir. É assim mesmo. Jiang Shen pressionou a lateral do empresa pública enquanto o chip de memória saía. Eu não desliguei. Como posso explicar isso? Era como se o programa de televisão estivesse passando uma notícia estranha no meio. Lin Lin estava perdida e pegou o chip da mão de Jiang Shen. Isso é impossível. O mensageiro da quarta dimensão se baseia na ressonância das partículas de Klein como filosofia central de design. Com base nessa teoria, esse tipo de onda especial que atravessa a quarta dimensão só pode ser transmitida a partir do chip feito do mesmo cristal. Lin Lin murmurou alguma teoria estranha enquanto inseria o chip no computador sensorial completo. Partículas azuis claras flutuaram e instantaneamente criaram uma imagem bidimensional. O vídeo é bidimensional, a qualidade da imagem é tridimensional e o tamanho é de apenas 52 kilobits. Ele foi compactado. Depois de pressionar algumas vezes a tela do holograma, Lin Lin reproduziu o vídeo que Jiang Shen viu na noite anterior. A tela do holograma começou a tremer e, após um período de brancura borrada, a figura estranha apareceu novamente. Menor olá. Por algum motivo, depois de ver essa pessoa com apenas um contorno, Jiang Shen sentiu um desconforto anormal. De repente, ele percebeu de onde vinha esse sentimento. É feito do Vale Misterioso. Vendo a mão acenando ritmicamente, Jiang Shen pensou consigo mesmo. Originado do medo da morte, os humanos instintivamente temem coisas repulsivas semelhantes aos humanos, mas não os humanos. É feito Vale Misterioso. 100% humanos são criaturas incômodas. Os olhos digitalizados de Lin Lin se contraíram levemente enquanto ela começava a analisar os detalhes do vídeo. Mas, à medida que ela analisava, sua expressão se tornava cada vez mais severa. Ao ver Lin Lin reproduzindo o vídeo repetidamente, Jiang Shen estava prestes a perguntar por que ela estava fazendo isso, quando Lin Lin fechou o vídeo. Ela soltou um longo suspiro, enxugou o suor da testa e olhou para Jiang Shen com uma expressão muito rara e séria. Terminei de analisar o vídeo. Antes de contar o resultado, posso fazer uma pergunta? Vá em frente. Quando a história do seu mundo começou a ficar estranha. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 264. Comunicação com o passado foi uma pergunta estranha de se fazer. Da perspectiva de Jiang Shen, a história deste mundo era estranha, não importa quanto tempo ele olhasse para ela. Hua chegou a um acordo com os países vizinhos para formar a Aliança Pan-Pacífica, que incluía 60% da população mundial. A aliança resultante competiria diretamente com a OTAN e o CCCP. Para alguém como Jiang Shen, que ocasionalmente lia notícias e acompanhava os eventos políticos atuais, esse era um cenário plausível. Talvez tenha sido o colapso do soviete. Jiang Shen pensou por um momento. Lembro que foi em 1991. No nosso mundo, o soviete tinha apenas menos de 70 anos. Devido à curta duração dos dois extremos opostos, não foi desencadeada a tensão que causou a Terceira Guerra Mundial resultante. Jiang Shen não era historiador, mas era seu melhor palpite sobre a situação. O colapso soviético. É difícil imaginar. Lin Lin apertou o queixo e franziu a testa. Falando nisso, saímos do assunto. Jiang Shen tossiu e disse gentilmente. Não, Lin Lin balançou a cabeça. Você sabe como o cristal é formado? A cristalização biológica que se formou em mutantes e alguns zumbis? Jiang Shen não sabia porque seu pensamento saltou para esse conhecimento comum. Isso mesmo, o cristal é uma forma de cristalização biológica. Lin Lin assentiu. Com base na teoria proposta pelo Dr. Klein em 2132 por meio de seu experimento, toda criatura consciente, baseada em carbono, possui partículas de Klein em seu corpo. Mas, normalmente, o nível de energia costuma ser estável e em quantidade escassa.
Quando Jiang Shen ouviu que todos os seres vivos possuíam partículas de Klein, ele inconscientemente tocou a parte de trás da cabeça. Não se preocupe, nem todas as criaturas desenvolveriam esses tipos de tumores. A menos que fosse uma mutação descontrolada que forçasse a área que armazena as partículas de Klein a mudar, os cristais não se formariam. A energia estável precisa ser agitada para se tornar instável. Em circunstâncias normais, criaturas com cristais sobreviveriam mais facilmente por meio da seleção natural. Portanto, os mutantes que saíram das crateras nucleares normalmente possuiriam cristais. Lin Lin observou a ação de Jiang Shen e zombou. Com base em experimentos de dissecação, as partículas de Klein normalmente seriam armazenadas no cérebro. Quando ela falou sobre esse ponto, Lin Lin parou e respirou fundo. Hipoteticamente. Digo hipoteticamente, se houvesse uma pessoa, a concentração de partículas de Klein na parte de trás da cabeça dela seria muito maior do que em pessoas normais. Embora os cristais ainda não tivessem se formado, a concentração de partículas de Klein estava se aproximando infinitamente do valor limite que criaria o cristal. Embora a probabilidade desse tipo de mutação genética seja extremamente baixa, com uma população de bilhões, ela poderia teoricamente existir. Por meio de uma espécie de efeito de indução, assim como ímãs magnetizam metais, isso permitiria que o seu cérebro recebesse um sinal de outras linhas do tempo. Ele seria como uma antena antiga. Embora não possuísse a capacidade de enviar sinais, poderia receber passivamente sinais de outras ondas transmissoras. Normalmente, esse sinal só poderia vir do futuro. A expressão de Jiang Shen também ficou mais severa, mas então ele rapidamente descobriu algo que não fazia sentido. Antena. Isso não está certo. Afinal, o cérebro não é um decodificador. Mesmo que haja uma antena no cérebro, o cérebro não conseguiria decodificar a onda eletromagnética em uma mensagem de vídeo. Lin Lin balançou a cabeça. Teoricamente, é possível. Afinal, a área onde as partículas de Klein são armazenadas faz parte do cérebro. Se a pessoa que recebe o sinal estivesse dormindo, isso permitiria que a onda especial de partículas de Klein fosse traduzida em um sonho, o que permitiria à pessoa que recebe o sinal ver. A transmissão de ondas especiais de alta energia para o passado, na quarta dimensão, era algo que já era feito no passado, mas, como era impossível determinar as coordenadas quadridimensionais, a transmissão não tinha sentido. Não havia sentido em enviar o sinal bilhões de anos atrás. No final, considerando o efeito borboleta, que poderia causar um efeito incontrolável no presente, o experimento foi interrompido. Quanto mais avançada a tecnologia, maior a probabilidade de os humanos se jogarem até a morte. Quando ela falou sobre esse ponto, Lin Lin olhou para Jiang Shen, que ficou sem palavras. Mas, pelo que parece agora, a preocupação era irrelevante. O antigo Jiang Shen estava parado à sua frente. O passado interferido não causaria nenhum efeito no presente agora. Foi apenas a partir do ponto temporal em que a história interferiu que uma linha do tempo paralela ao presente evoluiu. Viagem no tempo, excluindo você como uma exceção que não consigo explicar, sem a ajuda do buraco de minhoca, mesmo com todo o esforço de uma civilização, ainda não seria possível enviar uma única partícula de areia do presente para o passado. Lin Lin retirou o chip de memória do computador sensorial completo. O custo de enviar massa tangível para outro ponto na linha do tempo é muito alto. Além disso, e se material intangível sem massa estivesse sendo enviado? O sinal com apenas 52 KB de informação poderia ter sido feito com a tecnologia de antes da guerra. Além disso, há também o problema de identificar para onde o sinal será enviado. Enquanto falava, Lin Lin devolveu o chip à empresa pública à mão de Jiang Shen. Ela o encarou com uma expressão séria. E se alguém recebesse a informação do futuro, o que faria com ela? Ponto. O que alguém faria se recebesse o sinal do futuro? Quando Jiang Shen saiu do quarto de Lin Lin, ele estava pensando sobre essa questão. Mas o que alguém faria dependeria das informações enviadas do futuro. Se fosse o número ganhador da loteria do dia seguinte, essa pessoa obviamente compraria a loteria. Mas as pessoas do futuro não ficariam entediadas o suficiente para se lembrar do número ganhador da loteria daquela data específica e enviariam a informação de volta com um custo tão alto. Mudar o futuro? Jiang Shen pensou consigo mesmo enquanto ia para seu quarto e se deitava na cama.
Se o CCCP e o PAT não existissem, eles poderiam ter evitado a Terceira Guerra Mundial que ocorreu em 2171. Mas, pelo que parece agora, a pessoa que enviou o sinal de volta estava fazendo um trabalho inútil. Este mundo não mudou. O que mudou foi um universo paralelo. Enquanto Jiang Shen pensava nisso, ele iniciou uma viagem interdimensional. A paisagem diante de seus olhos mudou. O sol do lado de fora da janela instantaneamente se tornou gracioso. Já era meio-dia, a Esa já tinha se levantado àquela hora. Jiang Shen empurrou a porta do quarto e entrou na sala de estar. Ao ver Jiang Shen se aproximando, a Esa, que estava folheando revistas de moda no sofá, levantou-se e o cumprimentou. Alguém veio te procurar. Alguém veio me procurar? Quem? Jiang Shen disse enquanto esticava o corpo. Ele se referiu a si mesmo como Sr. Shen. Ele ligou para o nosso quarto da recepção. Sr. Shen. Parecia ser sócio de Robertinho dos Santos, com alguma influência em Xiangjiang. No caminho para Xiangjiang, o Sr. Shen o ajudou muito. Jiang Shen certamente teve ótimas impressões dele. E agora? Onde ele está? Eu disse a ele que você ainda estava dormindo. Ele pediu para te avisar depois que você acordasse que ele estava te esperando no restaurante do primeiro andar, disse a Esa gentilmente. Um ouro post-apocalíptico capítulo 265. Sr. Shen. Jiang Shen havia deixado temporariamente de lado as perguntas sobre o vídeo misterioso. Independentemente de as circunstâncias externas terem causado a divergência entre a história do seu mundo e a do deserto, o fato é que isso já havia acontecido e não tinha nada a ver com ele. Ou melhor, da perspectiva dele, a história do deserto era mais peculiar. Ele saiu do quarto sozinho e desceu as escadas. Já era meio-dia. A maioria dos hóspedes do hotel almoçava no restaurante Felix, no 28º andar. Antes do chá da tarde, às 15 horas, o salão do primeiro andar estava vazio. Quando chegou ao grande salão, ele imediatamente viu o Sr. Shen, que estava sentado no restaurante. Shen, um renomado empresário de Xiangjiang, concentrava-se no mercado imobiliário e de entretenimento. Ele era o acionista majoritário das empresas Nanfeng Real Estate e Nanfeng Entertainment, com um patrimônio líquido pessoal de mais de 10 bilhões de dólares. De terno preto e rosto gentil, ele tinha uma leve aura dogmática, semelhante à de um líder implacável. Embora já estivesse na meia-idade, seu cabelo escuro não apresentava sinais de calvície. Só pela aparência, o Sr. Shen parecia um homem de negócios decente. Mas Jiang Shen sabia muito bem que qualquer pessoa que fizesse negócios com a Robert não era decente. Atrás dele estava um guarda-costas, também de terno e com óculos escuros sobre os olhos. Quando viu Jiang Shen se aproximando, o Sr. Shen se levantou cortesmente e o cumprimentou com um sorriso. Há muito tempo ouço o nome do Sr. Jiang. Agora que finalmente tenho a chance de conhecê-lo, o Sr. Jiang é realmente uma pessoa excepcional. O Sr. Shen está me bajulando. Quanto ao barco, tenho que lhe agradecer por isso, respondeu Jiang Shen humildemente. Isso não é nada. Por favor, sente-se. Depois de uma breve conversa, Jiang Shen sentou-se e recebeu as calorosas boas-vindas de Shen. Porque o Sr. Shen queria me ver. Jiang Shen sorriu para o Sr. Shen enquanto ele se sentava confortavelmente na cadeira. O Sr. Jiang é certamente um homem de negócios. Determinado e claro em suas ações. Shen recostou-se na cadeira e riu. Então, serei direto também. Ouvi dizer que a Future Technology do Sr. Jiang teve alguns pequenos conflitos com o governo local da cidade de Langai. Quando ele fez essa pergunta, Jiang Shen sentiu claramente que Shen o estava testando. A Future Technology é apenas uma empresa de tecnologia normal. Como teríamos conflitos com o governo local? Respondeu Jiang Shen sem muita emoção. Se a notícia se espalhar pelas ruas, certamente terá um impacto negativo em sua reputação. Às vezes não penso antes de falar. Shen percebeu que estava sendo muito direto e se desculpou enquanto ria. Sem problemas. Ouvi rumores de que a Future Technology planeja mudar sua sede. O Sr. Jiang já considerou Xiangjiang como destino? Perguntou Shen. Mudar-se para Xiangjiang? Jiang Shen ficou um tanto cético. Ele olhou para Shen. Embora ele certamente tenha considerado estabelecer a sede da Future Technology em Greaterua, em Xiangjiang, antes, ele não entendia por que Shen tocaria nesse assunto.
Como se tivesse entendido a confusão aparente no rosto de Jiang Shen, Shen sorriu e acenou para seu guarda-costas/assistente. Ele pegou um pedaço de documento de suas mãos. Por causa do meu relacionamento com o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Su Shanjin, o motivo da minha perturbação desta vez foi a pedido do meu velho amigo. Enquanto Shen falava, ele entregou o documento a Jiang Shen. Jiang Shen examinou rapidamente o documento enquanto uma expressão interessada surgia em seu rosto. 1 ano de isenção de impostos, 3 anos de imposto com apenas metade do valor tributável. A oferta generosa foi inúmeras vezes melhor do que a política adotada pelo governo local da cidade de Wangai. Com a lucratividade atual da Future Technology, a política de isenção de impostos por 1 ano economizaria 4 bilhões de RMB em impostos para Jiang Shen. Além disso, considerando a realocação da sede, alguns funcionários também precisariam ser realocados. O governo de Xinjiang também forneceu uma política generosa de imigração de funcionários para a Future Technology. Foram disponibilizadas 100 alocações de residência no continente para conversão em residência em Xinjiang, facilitando a realocação dos funcionários da Future Technology. Vendo o interesse no rosto de Jiang Shen, Shen também abriu um sorriso. A política dada pelo meu velho amigo é suficiente para agradar o Sr. Jiang? Extremamente satisfeito. Só não sei se o governo de Xinjiang manteria a imparcialidade na formulação de políticas. Perguntou Jiang Shen, despreocupado, enquanto folheava o documento em suas mãos. Shen primeiro parou por um momento enquanto ouvia as palavras antes de começar a rir. Sr. Jiang, o senhor está se preocupando demais. Não posso prometer mais nada. Mas, em termos de justiça e imparcialidade, isso eu posso garantir. Xinjiang não é tão complicada quanto a cidade de Wangai. Tudo deve seguir a lei aqui. Justo e imparcial? A lei? Embora a expressão de Jiang Shen não tenha mudado, ele tinha uma opinião diferente. O mundo sabia da famosa presença de gangues em Xinjiang. O próprio Shen provavelmente não era um cidadão cumpridor da lei. Quantos empresários decentes conseguiriam abrir uma empresa de entretenimento em Xinjiang? Mas mesmo assim, Jiang Shen ficou extremamente satisfeito com a atitude do governo de Xinjiang. É mesmo? Perfeito, então. Jiang Shen sorriu enquanto colocava o documento sobre a mesa. Quanto a este plano de investimento, estou satisfeito. Se todos os termos do plano forem cumpridos, posso afirmar com segurança que a sede da Future Technology na Grande ficará em Xinjiang. Um traço de alegria passou pelo rosto de Shen enquanto ele parabenizava. Ah, então, em nome do meu velho amigo, dou as boas-vindas à presença do Sr. Jiang em Xinjiang. Nas palavras de Shen, Jiang Shen aceitou com humildade. Falando nisso, o Sr. Jiang tem algum plano de se mudar para Xinjiang quanto à localização da nova sede da Future Technology? Quando se lembrou da identidade de Shen, Jiang Shen finalmente entendeu a intenção por trás de sua visita. Atualmente não. O Sr. Shen tem alguma boa recomendação? Jiang Shen sorriu. Então serei direto. Shen não escondeu sua intenção, pois viu pela expressão de Jiang Shen que ele já adivinhava o motivo de sua visita. Ele pegou outro documento das mãos de seu guarda-costas. A Nanfeng Real Estate tem um prédio comercial recém-construído. Ele está localizado em Kowloon, perto da estação de metrô, e oferece um conjunto completo de comodidades. O Sr. Jiang está interessado? Shen sorriu. Ele pegou o documento das mãos de Shen enquanto folheava as especificações. No geral, ele estava satisfeito. Comparado ao prédio em Wangai, o da Nanfeng Real Estate era melhor tanto em aparência quanto em comodidades. Qual é o preço? 2 bilhões de HKD, ou equivalente a 1,65 bilhão de RMB, disse Shen. Jiang Shen pensou um pouco antes de concordar. Este é um preço razoável e estou satisfeito com o imóvel. Quanto ao processo de aquisição, deixarei que os profissionais da empresa cuidem disso. Ao ver Jiang Shen assentir, Shen se sentiu aliviado, pois havia um traço de gratidão em sua expressão. Muito obrigado. Um Ouro Post-Apocaliptic Capítulo 266, Futuro Internacional. O mercado imobiliário de Xinjiang não estava muito aquecido no momento. Embora o preço permanecesse elevado, o número de vendas vinha diminuindo gradualmente e recentemente atingiu uma nova mínima de 17 por mês. O que piorou ainda mais a situação foi que Li Jiaxian,
que sozinho havia impulsionado o mercado imobiliário de Xinjiang ao seu auge, começou a vender seus ativos imobiliários em troca de dinheiro. O autor disso já sentiu o cheiro de um sinal perigoso. Como os outros incorporadores imobiliários não perceberiam. Quando a taxa de juros retornar ao normal, o mercado imobiliário de Xinjiang enfrentará imensa pressão, e a possibilidade de uma queda livre em 1997 não estava fora de cogitação. A bolha criada pela construção insana de edifícios colocou o fluxo de caixa de todas as incorporadoras imobiliárias em uma situação extremamente apertada, e o mercado imobiliário de Nufeng não foi exceção. O prédio de escritórios localizado em Kowloon custou 1,2 bilhão de HKD, em termos gerais, um preço justo seria 3 bilhões. Mas Shen, que precisava do dinheiro para aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa, não podia esperar mais. É verdade que ele não era um empresário decente, mas com o sistema legal e sua implementação se aperfeiçoando a cada dia, a maioria de seus negócios se tornaram legais. A compra deste edifício por Jiang Shen definitivamente lhe deu algum espaço para respirar. Com o acordo sendo bem sucedido, Shen ficou naturalmente em êxtase e convidou Jiang Shen para almoçar. Jiang Shen não rejeitou a proposta e eles foram até o restaurante Felix, no 28º andar. Na mesa de jantar, os dois conversaram e brincaram sobre seus encontros ao redor do mundo. Como está Robert? Enquanto conversavam, a conversa voltou-se para Robert. A mesma coisa de sempre. Ele já fez a transição do negócio. A maneira como ele descreveu foi se envolver com garotas de Hollywood. Ele não te contou? Jiang Shen riu. Saí da indústria antes dele e me tornei legal há 5 anos. Não imaginei que o lunático que ousou vender qualquer coisa também tivesse saído do jogo, exclamou Shen. Lunático? Ah, um nome apropriado para esse cara. 5 meses atrás, ele foi capturado pelo no Iraque e quase teve a cabeça decepada. Iraque. Ele certamente tem coragem. Falando nisso, como vocês dois se conheceram? Perguntou Shen, curioso. Independentemente da perspectiva, Jiang Shen era um empresário cumpridor da lei e não deveria ter a oportunidade de conhecer os intermediários do contrabando. Nós nos conhecemos no Iraque, eu salvei a vida dele. Como não havia nada a esconder, Jiang Shen deu de ombros. Shen ficou confuso no início, mas começou a rir e levantou sua taça de vinho. Que desrespeitoso da minha parte. Eu achava que o Sr. Jiang era um empresário cumpridor da lei, mas o Sr. Jiang também tem um lado reservado. Saúde. Para conseguir salvar alguém das mãos do Wei, ele deve ter tido alguma conexão com grupos mercenários internacionais ocultos. As empresas de segurança na superfície geralmente não assumiriam nenhuma tarefa que colocasse suas próprias vidas em risco. Ao pensar nisso, Shen não pôde deixar de exclamar em sua mente, ele subestimou esse cara. Mas ele ainda subestimou Jiang Shen. Não conseguia compreender que não foram os mercenários que salvaram Robert, mas apenas Jiang Shen. Você está me elogiando demais, disse Jiang Shen humildemente. Ele parou por causa do Wei? Não exatamente. Principalmente porque a FBA estava de olho nele. Ele teve bastante azar, pois foi a manobra da FBA que o levou a ser capturado pelo Wei. FBA a verdade, se o governo decidir intervir, então ele deve sair do setor, exclamou Shen. A transição do Sr. Shen também é resultado do governo. Jiang Shen sorriu. É verdade. Mas não foi a FBA, foi por causa do Departamento de Estado-Maior do continente. Shen sorriu. Departamento do Estado-Maior? A expressão de Jiang Shen era bastante estranha. O Departamento do Estado-Maior poderia estender sua influência aqui? Perguntou Jiang Shen. Não, contanto que você não seja muito zeloso. No entanto, eu estava em Guangzhou naquela época. Shen fez uma pausa e olhou para Jiang Shen. Falando nisso, você teve alguns conflitos com a família Wang na cidade de Langai? Não é errado dizer isso. Jiang Shen deu de ombros. Quando Shen ouviu isso, ele assentiu. É aceitável entrar em conflito com a família Wang, já que a maior parte de sua influência permanece na cidade de Langai. Mas, definitivamente, não ofenda ninguém acima deles, a menos que planeje abandonar completamente seus bens em Lua. Na última frase, o tom de Shen começou a soar melancólico. Talvez tenha sido algo que ele vivenciou pessoalmente, ou que seus amigos que não tinham um histórico muito limpo experimentaram. Diante de seus conselhos, Jiang Shen apenas assentiu e não disse mais nada. Ponto.
Os 2 dias de descanso acabaram. Até Jiang Shen, que não estava mais envolvido com a empresa há algum tempo, começou a lidar com tarefas relacionadas à empresa. Embora com a ajuda de Xia Xiu, sua carga de trabalho tenha diminuído, ainda havia algumas coisas que ele precisava fazer pessoalmente. Primeiro, a Futura Internacional foi constituída na Nova Zelândia com Jiang Shen como o único acionista. A vantagem de uma empresa offshore na Nova Zelândia era que, desde que o lucro não fosse gerado localmente, a única taxa a ser paga por ano era a anuidade. Era legal declarar imposto zero sem a necessidade de auditória, e as etapas subsequentes eram muito mais fáceis de gerenciar. A única desvantagem era que a taxa de registro era um pouco mais alta em comparação com o registro em Xinjiang, mas a anuidade era semelhante para ambas as regiões. Como empresa controladora, a Futura Internacional rapidamente conquistou o controle de 99% das ações da Future Technology. A partir de então, a Future Technology tornou-se uma subsidiária da Futura Internacional, com o seu Xia Xiu à frente da empresa. Ao mesmo tempo, com a recomendação de Xia Xiu, a Future Technology dividiu seu mercado geograficamente em Grande Ua, Sudeste Asiático, Rússia, União Europeia, Arábia Saudita, Norte da Arábia Saudita e Sul da Arábia Saudita. Uma subsidiária foi formada em cada uma das áreas geográficas para operar em cada mercado comercial. É claro que essa transição de negócios criou uma carga de trabalho enorme que causou escassez de talentos na Future Technology. A solução de Jiang Shen era simples: comprar com dinheiro. Salário alto, ótimos benefícios e contratação de headhunters para buscar talentos no mundo todo e criar uma empresa de talentos com dinheiro. Com o baixo custo e os altos lucros da Future Technology, o investimento foi insignificante para a empresa. Para os talentos técnicos, trabalhar na Future Technology era uma opção atraente desde o início. A aquisição de talentos foi concluída sem grandes dificuldades. Após a conclusão disso, a sede da Future Technology em Greater foi transferida para Xinjiang, sob a direção de Xia Xiu. A partir deste ponto, a receita tributária da Future Technology de nada menos que 2 bilhões por ano daria adeus ao governo local da cidade de Wangai. Embora Wang Dai tenha ligado pessoalmente para Jiang Shen para expressar suas desculpas, reservadas, mas sinceras, na esperança de que ele ficasse, a atitude de Jiang Shen não mudou em nada. Diz o provérbio, você só percebe o que é valioso quando ele se vai. No momento em que a família Wang não visse mais a Future Technology como uma parceira, mas sim como um pedaço de carne suculenta, ele deveria ter considerado que esse dia chegaria. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.